Bom dia a todos. Estaremos iniciando mais um módulo desse sensacional curso de emergências clínicas, organizado pela Academia Nacional de Medicina, em parceria com a Jaleco. E, inicialmente, eu queria agradecer muito ao excelentíssimo presidente da Academia Nacional de Medicina, acadêmico e professor Rubens Belfort, assim como o organizador e coordenador desse curso, acadêmico e professor José Galvão, de me convidar para compor essa douta comissão organizadora, da qual me coube a parte das emergências cirúrgicas. Né? Iniciando o módulo de cirurgia, nós teremos a apresentação de dois conhecidos e renomados professores que abordarão dois temas importantíssimos no que diz respeito a emergências clínicas. O primeiro professor a palestrar será o professor Dr. Edivaldo Uchiyama, que nos falará sobre abordagem inicial do paciente grave. O professor Edivaldo Uchiyama é professor titular da disciplina de Cirurgia Geral e do Trauma do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. A segunda aula também será ministrada por uma figura realmente bastante conhecida no trauma em geral, que é o professor Dr. Gustavo Fraga, que vai nos falar sobre abordagem inicial do paciente traumatizado. O professor Gustavo Fraga é professor associado do Departamento de Cirurgia da Universidade de Campinas, da Unicamp, coordenador da disciplina de Cirurgia do Trauma. Foi também ex-presidente da SBAIT, que é a Sociedade Brasileira de Apoio Integrado ao Trauma, e também ex-presidente da Sociedade Pan-Americana de Trauma. Então, realmente são dois professores super conhecidos que têm experiência muito grande em trauma e certamente vocês lucrarão muito assistindo a palestra desses dois eminentes professores. Aqui eu agradeço muito a atenção de vocês e aproveitem essas duas apresentações que serão marcantes. Muito obrigado. Olá a todos e obrigado pela audiência. Deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Edivaldo Uchiyama e estou professor titular da disciplina de Cirurgia Geral e Trauma do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Inicialmente, agradeço o honroso convite para participar do curso de Emergências Clínicas, módulo de Cirurgia. Parabenizo o coordenador deste evento, o acadêmico José Galvão Alves, e em nome do qual eu saúdo os demais colaboradores. Estudo recente de Liu e colaboradores demonstrou que nos Estados Unidos, os pacientes operados de urgência têm risco maior de complicações após a cirurgia. Apresentam até 8 vezes mais probabilidades de morrer em comparação com pacientes submetidos ao mesmo procedimento efetivamente. Aproximadamente a metade de todos os doentes terão complicações no pós-operatório. 14% dos pacientes foram readmitidos dentro de 30 dias após a alta, principalmente aqueles com o maior número de comorbidades. 1 em cada 5 foi readmitido em um hospital diferente daquele onde a cirurgia foi realizada, e foi denominado como descontinuidade de cuidados. Quando isso ocorre, as chances de morte aumentam em 16%. Esses dados revelaram que as operações realizadas de emergência oferecem uma infinidade de oportunidades para uma intervenção e a melhoria dos resultados. Uma das alternativas para melhorar os resultados das cirurgias de emergência
é realizar o preparo adequado dos doentes. Embora o conceito de otimização pré-operatória seja tradicionalmente aplicado à cirurgia eletiva, há ampla oportunidade de aplicar princípios semelhantes a pacientes submetidos à laparotomia de emergência. O principal desafio é conseguir melhorias significativas na condição do paciente sem atrasar a cirurgia de urgente, que pode ser necessária em questão de horas. A otimização deve considerar o estado do paciente e a gravidade da doença. Na situação de emergência, otimizar a condição do paciente tem mais a ver com a correção de distúrbios fisiológicos, como distúrbios hidroeletrolíticos, de fluidos, de perda de sangue e tratamento imediato da sepse. A gravidade dos doentes pode ser dimensionada considerando as comorbidades, as alterações fisiológicas e o porte das operações. A presença de comorbidades tem relação com o envelhecimento populacional. Nos serviços de emergência, a quantidade de idosos está aumentando, acompanhando a maior longevidade da população. No Brasil, até o ano passado, 14% da população brasileira tinha idade igual ou superior a 60 anos. Estima-se que a população de idosos no Brasil para 2075 e 2100 seja de 37% e 39%, respectivamente. O Ministério da Saúde e o IBGE analisaram em 60 mil brasileiros acima de 18 anos a prevalência de multimorbidade, isto é, a presença de 2 ou mais problemas de saúde. Observaram que a multimorbidade aumenta com a progressão da faixa etária. Na população acima de 60 anos, chega a taxas de 51% com multimorbidades. Atualmente, dispomos de vários instrumentos para avaliar a gravidade do doente, mensurando a sua gravidade. Isto é refletido através de taxas de mortalidade e taxas de complicações. Nesse diapositivo, nós temos aqui um primeiro instrumento chamado APACHE 2, que utiliza alterações fisiológicas e as comorbidades. Abaixo, nós temos 2 exemplos de instrumentos, o NSQ, do American College of Surgeons, e o PEPOSSUM. Ambos instrumentos consideram as alterações fisiológicas, as comorbidades e dados da operação. Para a abordagem inicial do doente cirúrgico de emergência, é importante também considerar a gravidade da doença. Como podemos observar nesse diapositivo, a maioria dos pacientes submetidos à laparotomia de emergência apresenta condições potencialmente fatais e requerem intervenção imediata, como obstruções, perfurações, isquemia, hemorragias intestinais, além das causas de infecção intraabdominal. Dados da Auditoria Nacional da Laparotomia de Emergências no Reino Unido, NELA, mostra que cerca de 50% dos pacientes têm a operação de urgência realizada em menos de 6 horas, 33% entre 6 a 18 horas e 17% acima de 18 horas. Esses dados mostram que ainda há uma oportunidade significativa de melhorar a condição do paciente antes da laparotomia de emergência. Mas isto precisa ser balanceado em relação à urgência cirúrgica imediata, diferente das cirurgias eletivas, onde o tempo para otimizar o doente é maior. A cirurgia é um procedimento terapêutico invasivo que acarreta uma variedade de distúrbios fisiopatológicos no doente, além das alterações provocadas pela doença. Portanto, o paciente que irá se submeter a uma intervenção cirúrgica
deve estar idealmente na melhor forma física e mental, mas nem sempre esta situação é possível na urgência. Em seguida, farei considerações sobre como otimizar o doente na presença de sepsis, com hipovolemia, que usam anticoagulantes e uma abordagem estratégica de controle de dano. O protocolo da campanha de vigilância contra a sepsis, na revisão de 2016, sofreu adaptações em relação às anteriores. Deve-se cogitar que o protocolo de sepsis, quando estamos diante de um doente com suspeita ou infecção diagnosticada. A identificação rápida de doentes com possíveis disfunção orgânica é feita utilizando aquilo que nós chamamos de Quick SOFA, um teste de SOFA rápido, que é constituída pela frequência respiratória maior que 22 incursões por minuto, uma pressão arterial sistólica menor de 100 milímetros de mercúrio e aqueles doentes que apresentam com alterações do nível da consciência. Na presença de 2 fatores, incluímos o paciente no protocolo sepsis. Uma alternativa mais precisa é aplicar o índice de SOFA. O índice de SOFA avalia 6 variáveis: a relação pressão parcial de oxigênio com a fração de inspirada de oxigênio, o número de plaquetas, a pressão arterial média menor do que 70 milímetros de mercúrio, uma escala de coma de Glasgow abaixo de 13 e níveis séricos de creatinina acima de 2. Quando o resultado do score de SOFA for igual ou maior que 2, deve-se incluir o paciente num protocolo sepsis. Uma vez incluído o doente no protocolo sepsis, temos um pacote de medidas que deve ser adotado na primeira hora. A primeira medida é dosar o lactato e medir o lactato novamente se a dosagem inicial for maior do que 2 milimol ou 2 miligramas por decilitro. Em segundo lugar, nós devemos puncionar uma veia e colher amostras de sangue e enviar para a hemocultura antes de iniciar os antibióticos. Uma vez coletado as hemoculturas e os exames, iniciamos então antibióticos de amplo espectro. A reanimação volêmica deve se iniciar numa dosagem de 30 ml por quilograma de cristalóide nos doentes que se apresentam com hipotensão ou com a dosagem de lactato maior de 4 milimoles por litro ou 18 miligramas por decilitros. E, por último, iniciar drogas vasoativas se o doente se mantiver com hipotensão. Isso significa que nós devemos manter uma pressão arterial média acima de 65 milímetros de mercúrio, tá? Utilizando, então, preferencialmente a noradrenalina. A abordagem racional para a reanimação com fluidos e equilíbrios eletrolíticos nos pacientes que apresentam patologia intraabdominal podem estar hipovolêmicos, sejam devidos a perdas de fluidos do trato gastrointestinal, por meio de diarreias ou vômitos, sequestro de fluidos dentro do lume intestinal, hemorragia intraabdominal ou hipovolemia relativa devido ao choque distributivo ou na presença de sepsis ou devido a uma inflamação sistêmica. Na hemorragia de grande monta, o que pode ser avaliado é calcular o índice de choque. Quando esse valor for acima de 1,3, nós devemos desencadear o protocolo de transfusão maciça. Este protocolo consiste em colher uma amostra, enviar para o banco de sangue e, junto, uma solicitação de concentrados de hemácia, plaquetas, plasma fresco congelado e crioprecipitados, numa proporção de 1 para 1 para 1. Recomenda-se a administração de ácido tranexâmico quando nós atendemos o doente num período de menor de 1 hora do início do sangramento. E essa dosagem de ácido tranexâmico deve ser repetida 8 horas seguintes. O ácido
tranexâmico está contraindicado nas hemorragias digestivas, sejam elas altas ou baixas. Devemos também, na perda sanguínea, ter como meta atingir níveis de hemoglobina de pelo menos 7 mg por decilitro nas hemorragias digestivas altas. E nos doentes com doenças coronarianas prévias, manter as taxas de hemoglobinas acima de 10 mg por decilitro. Na reanimação volêmica, 2 aspectos são debatidos. Um é referente à quantidade e outro quanto à qualidade do líquido infundido. A discussão atual é se o doente apresenta menor mortalidade ou complicações com a reposição volêmica liberal ou restritiva. A liberal constitui-se de infusão entre 50 a 75 ml por quilo de uma solução salina nas primeiras 6 horas e iniciar a droga vasativa somente quando não houver respostas ou melhora dos parâmetros hemodinâmicos. Denominamos de reposição restritiva quando a velocidade de infusão é igual ou menor a 30 ml por quilo nas primeiras 6 horas e preconiza-se o início simultâneo de drogas vasoativas para manter uma pressão arterial média acima de 70 mm. Os resultados são controversos. Temos estudos de meta-análise que favorecem a reposição restritiva, mostrando menor taxas de complicação, principalmente na cirurgia vascular, e também apresentam menor tempo de internação. Entretanto, há outras meta-análises cujos resultados mostram ser semelhantes, não havendo diferença na estratégia liberal ou na estratégia restritiva. Alguns até mostram que na estratégia de reposição volêmica restritiva, a incidência de insuficiência renal é maior. Entretanto, esse diagnóstico foi baseado simplesmente na elevação da dosagem de creatinina, que muitas vezes esta elevação é temporária e com a reposição volêmica ela retorna a níveis normais. Nesse gráfico, temos no eixo vertical o risco de complicações e no eixo horizontal a quantidade de volume infundido. A curva A, que tem essa forma de U, representa uma linha de risco hipotético. Então, nós podemos observar que, à medida que nós vamos infundindo volume, diminui o risco de complicações do doente. Esses níveis chegam a um mínimo de complicações e, se nós prosseguirmos com a reposição volêmica, o risco de complicações volta a subir. Essa linha tracejada delimita a reposição volêmica restritiva e liberal. Essa linha na horizontal delimita os doentes otimizados e não otimizados. Esse diapositivo mostra, então, que nós temos aqui uma janela de otimização do doente com intervalo de volume reposto adequado. Com isto, na prática clínica atual, recomendamos uma reposição restritiva de início e monitorada com níveis de resposta hemodinâmicas e metabólicas e, a partir de então, acrescentar os volumes de reposição conforme a necessidade. Isso nós denominamos de reposição guiadas por metas de perfusão tecidual. Quanto à escolha das soluções, ao tipo de soluções, cristalóides, nós temos o soro fisiológico, conhecido como a solução salina, que na realidade não tem nada de fisiológico, e as soluções balanceadas. Nós temos aqui o soro fisiológico, que apresenta uma quantidade de sódio extremamente elevada, de 154 MEPs, e com uma osmolaridade de 308, acima da osmolaridade plasmática. Tá? Nós temos aqui soluções balanceadas, como o plasma light e o ringer lactato, onde a osmolaridade é próxima do plasma e o sódio também em níveis próximos dos níveis plasmáticos. Nós temos aqui também o acetato e o gluconato no plasmaloide para evitar as acidoses e no ringer lactato
o lactato, que também evita a acidose devida como consequência da reposição volêmica. Então, o plasma light e ringer lactato são consideradas soluções balanceadas. Esse estudo de revisão sistemática de meta-análise favorece uma solução balanceada, apresentando menor taxas de mortalidade e menor taxas de insuficiência renal aguda, favorecendo, então, que nós devemos dar preferência às soluções balanceadas. Com relação à reversão de antiagregação plaquetária, nos doentes idosos hoje é muito frequente eles utilizarem anticoagulantes ou antiplaquetários. Antes de mexer ou de suspender ou substituir essas drogas, nós devemos tomar conhecimento qual foi a indicação dessas drogas, tá? E também dimensionar o risco do sangramento da cirurgia que será realizada. Com relação à reversão da antiagregação plaquetária, nós temos a aspirina, que é a mais utilizada. Se não houver risco de suspender e se houver um alto risco de sangramento, então a aspirina recomenda-se que ela seja suspensa 7 dias antes da cirurgia. Na emergência, isto não é possível, então nós deveremos tomar medidas, tá, de infusão de plaquetas novas para que suspenda o efeito da inibição do tromboxane da célula plaquetária. Quando o doente toma outros antiagregantes, como clopidogrel, prasugrel e ticagrelor, tá, idealmente, para diminuir o risco de sangramento, elas deveriam ser suspensas de 5 a 7 dias. Tá? Mas nem sempre isso é possível nas cirurgias de emergência. Então, nós devemos tomar também medidas de substituir as plaquetas que foram bloqueadas com uma plasmaferese. Os anticoagulantes, os mais utilizados, é a varfarina, que é um bloqueador, é um antagonista da vitamina K. Para corrigir o seu efeito numa situação de emergência, nós devemos dar vitamina K para o doente, tá? E também plasma fresco congelado. Nós temos os anticoagulantes de baixo peso molecular ou não fracionada, como a enoxaparina e a heparina. Na heparina, nós temos um antagonista, que é o sulfato de protamina. E também nós temos os novos anticoagulantes orais, tá? Que são a apixaban, endoxaban e a rivaroxaban. Estes novos anticoagulantes orais, elas têm uma vantagem de que a ação delas dura cerca de 7 a 12 horas. Então, na situação de emergência, quando pudermos adiar a cirurgia por 12 horas, essa seria a medida mais adequada. Caso contrário, nós devemos repor os fatores de coagulação para realizar a cirurgia de emergência. A otimização, quando o doente apresenta um risco cirúrgico muito alto, isto é, um risco de mortalidade acima de 10%, tá? Nós podemos adotar uma estratégia operatória de controle de dano. Aqui vou citar para os senhores 2 exemplos de controle de dano. Esse diapositivo são imagens do ato operatório de uma doente de 67 anos, que apresentou-se com uma obstrução intestinal, com uma alça intestinal isquêmica, e durante o ato operatório, essa doente evoluiu com um choque intraoperatório, tendo a necessidade de instalar drogas vasoativas, e ficou-se na dúvida com relação à viabilidade do trato gastrointestinal. Com isso, foi feito o sepultamento dos 2 cotos ao nível do colo transverso e ao nível do útero distal, e foi abortado o tratamento operatório. Essa doente foi transferida para a unidade de terapia intensiva, tá? Foi feita a reanimação com volume, com drogas vasoativas, foi recuperada do choque e 48 horas após, fora do choque, com níveis de lactatos normais, ela foi reoperada. As alças intestinais estavam viáveis, então procedeu-se à anastomose ilho-cólon transverso e fechamento da cavidade abdominal.
Um outro exemplo de estratégia de controle de dano na cirurgia de emergência é a realização de colicistostomia. Então, é o doente que apresenta um risco elevado para ser operados devido a uma colicistite aguda. Tá? Então, nesse doente, antes de submetê-lo à colicistectomia, realiza-se uma colicistostomia por punção transhepática, administra-se antibiótico, espera-se que ele reverta o quadro infeccioso e, após a correção do quadro infeccioso e estabilidade e otimização do quadro funcional do doente, ele é submetido ao tratamento definitivo, que é a realização da colicistectomia. Tá? Então, são esses os tópicos que eu queria abordar, que eu joguei importantes nesta abordagem inicial na cirurgia de emergência. As minhas considerações finais é que a pré-otimização de pacientes submetidos à laparotomia de emergências precisa ser vista sob uma luz diferente da cirurgia eletiva. Os prazos reduzidos devido à urgência cirúrgica significam que as tomadas de decisões precisam ser imediatas para minimizar os atrasos. O tempo gasto para corrigir qualquer anormalidade deve ser equilibrado com a necessidade de uma cirurgia imediata, particularmente em situações que envolvam asepse ou hipovolemia. A ação corretiva e a cirurgia podem precisar ocorrer simultaneamente. Embora os doentes possam requerer tratamento ativo para corrigir as anormalidades, é igualmente importante garantir que os medicamentos habituais sejam continuados, substituídos ou suspendendo, dependendo do benefício ou do risco do doente. Atuando desta forma, nós poderemos reduzir as taxas de complicações e de mortalidade. Eu quero agradecer a atenção de vocês e me coloco à disposição para demais esclarecimentos. Aqui está meu e-mail, caso os senhores tenham alguma dúvida, algum questionamento, enviem as suas perguntas para esse e-mail, eu terei a maior satisfação de respondê-los. Muito obrigada pela atenção.